Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Suspense. Careful. Is this supposed to be scary? Yes. I lost my map on the trail. Hey, who's messing with me? I know this sounds insane, but I think I started something. Summoned something. Fala com o morto. Pray too for our dad. Keep him from harm away in the fighting. Happy and you know, clap your hands. Behind me stands Ilchester Tunnel, a throughway for the B&O Railroad for over a century. But for the past 80 years, it has become something far more sinister. No excuses. Mom, the doctor's here. Welcome back, Doctor. Part of yourself again. Such a pretty dress. Come on. Come on and get clean. Olá, meu nome é Andrei Lenneman, eu sou crítico de cinema e hoje vou apresentá-los aos 10 melhores filmes de terror de 2019. Pode acreditar, eu sei. Em 10º lugar, o filme A Mata Negra, dirigido pelo Rodrigo Aragão, que é um dos melhores realizadores brasileiros de terror, eu acho que de todos os tempos. Tá num nível muito acima dos demais. Ele se orienta muito pelo misticismo, pela crença, né? Mas principalmente nesse novo trabalho dele, eu acredito que ele pega muito do horror atual, né? O cinismo, a hipocrisia da nossa sociedade diante do macabro, né? Eu acho que há uma discussão política bem forte em A Mata Negra e é um dos grandes filmes desse ano. Ready, baby girl? We got this. Acredito que Charles 6 é um dos filmes mais interessantes que eu já vi sobre o Charles Manson, talvez o melhor deles, porque focaliza nas vítimas. E não aquelas vítimas que morreram pelas mãos do culto, mas as vítimas que continuam vivas. As 3 mulheres que faziam parte do culto e são presas. Todas elas ainda, como foram abusadas psicologicamente, elas ainda estão no mesmo nível de psicopatia que o Charles coloca ela. E é um caos convidativo que a diretora Mary Harron coloca. É um filme que fala muito sobre a contracultura, né? A gente não percebe que tá no inferno e quando a gente percebe já é tarde demais. Então é a corrupção de uma inocência. Eu acho um filme fantástico por isso, por sugerir que existe uma liberdade daquelas pessoas que elas ainda não estavam, elas não entendem aonde elas entram. E quando elas entendem, já é tarde demais, elas já acabaram com a vida delas. É um filmaço. J'ai rencontré une fille qui vient d'arriver. Em 8º lugar é um filme chamado Zombie Child, do diretor de Nocturama. E Zombie Child tá num patamar muito interessante, porque ele pega a mitologia já dos anos 30, principalmente, que é muito influenciada pelo livro do William Seabrook, que visitou o Haiti e começou a estudar os zumbis, e coloca o horror do seu filme na atualidade como forma de pânico social numa cultura escravocrata. Eu acho que é um filme que parece ser feito na época certa, né? Porque a gente está inserido numa França dominada pelo medo da solidão, ao mesmo tempo que a gente que está socialmente indicando um colapso econômico que fará com que o cidadão trabalhe até morrer, né? Então o Bertrand Bonello, né, que é o diretor, ele cria camadas profundas para a perversão do filme dele, né? Tornando assustador por consequência. E cria esse paradoxo de mente e corpo que mexe muito com o espectador. Eu gosto bastante do filme. Este é o corpo de Cristo.
Em sétimo lugar é um filme chamado Casa de Suor e Lágrimas, da Sonia Scolano, que é uma diretora espanhola, e basicamente trata sobre o que aconteceria com Jesus Cristo se ele voltasse e parasse num culto desses fundamentalistas, né? O que os seguidores desse culto fariam com Jesus? É um filme extremamente impactante, exatamente como a sinopse já sugere, né? Eu consegui passar ele Ele foi a abertura, inclusive, do primeiro festival de terror de Santa Catarina, em que eu tive a honra de fazer a curadoria. E é um filme fantástico, né? A Sonia Scolano consegue traduzir muito bem, né, os perigos do fundamentalismo e o ódio que foi trocado, e o ódio que trocou o amor nos últimos séculos. É um filme bem impactante. If you couldn't dance, what would you do? Suicide? Em sexto lugar, o negócio começa a ficar pesado. São só grandes filmes. Clímax é o primeiro deles. E é do Gaspar Noé, que é um diretor extremamente provocativo. E ele trata no Clímax, pra mim, sobre a arte de representar, né? De a gente se colocar diante de nós mesmos. E isso que torna o terror da obra dele natural e limitado. Ele afronta a gente com a tênue linha da nossa moral, a convivência em sociedade. É brilhante a forma como ele brinca que o único momento de prazer que conseguimos numa realidade caótica como a que a gente vive é num gozo rápido, né? Enquanto a civilização toda continua em ruínas do lado de fora do nosso quarto, a gente tá ali gozando numa cena de sexo. É muito foda esse clímax e eu gosto demais do cinema provocativo do Gaspar Noé. Em quinto lugar é o primeiro filme de um diretor chamado Tilman Singer, né, um alemão, que cria essa paranoia chamada luz, que remete muito ao primeiro cinema do David Cronenberg, onde a psique e a sexualidade elas conversavam com naturalidade e com alguma blasfêmia, se a gente pegar a concepção cristã. É um filme chocante, um filme inquietante e que mexe com uma entidade demoníaca que está apaixonada pela personagem título, que se chama Luz, e a gente faz parte da hipnose que o diretor provoca a partir do segundo ato. Então a gente não sabe muito bem o que a gente deve, o que a gente não deve acreditar, a gente não sabe quem está possuído, quem não está, apenas sugestões disso. É um filme que me lembrou muito Estéreo, do David Cronenberg, no primeiro filme dele, e a granulação do filme, ele é feito em 16mm, ela evoca o clássico do horror, né, da passagem desses anos 60 para 70. Então é um debut assombroso, é raro sobre possessão. Fiquem de olho nesse nome, Tilman Singer. Eu acho que se uma frase define o quarto lugar da lista, que é Eu Prendi o Diabo, I Trapped the Devil, é uma frase que existe um homem no porão. E é essa frase que define todo o filme. A gente não sabe quem é esse homem no porão, a gente só tem a sugestão dele, que é o diabo está preso dentro do porão. Por isso que o nome é Eu Prendi o Diabo. E é uma velha dinâmica, né, do que é suspense, o que é surpresa. Se a gente tem algo no porão, a gente vai descobrir o que tem no porão. E essa paranoia sobre o que tem no porão é o que leva o suspense e a forma do terror do I Trapped the Devil com uma fantástica valorização disso. Feita pelo Josh Lobo, que é o diretor, e que remete ao grande momento do Mumblegore, né, que diretores independentes americanos começaram a organizar a partir dos anos de 2008, 2010, 2011. Tu se sente compelido, eu acho, ao final do filme, de dizer, meu Deus, o que diabos tem naquele porão? Né? É um final chocante e eu acho um dos grandes filmes desse ano. Uma vez, um príncipe que queria ser tigre. Terceiro lugar é um filme mexicano de terror chamado Tigres Não Têm Medo. É uma fábula, praticamente, da Issa Lopes, sobre 5 jovens que se veem diante de uma cidade violenta e aterrorizante, onde eles só podem contar com eles mesmos, né? Daí pra fugir dos sequestradores, torturadores, assassinos.
É um filme extremamente sensível em alguns momentos, e o que torna que o horror da obra, quando a gente se depare, seja ainda mais honesto, né? Então existe um pouco da ingenuidade junto ao tom opressivo. Nenhuma sociedade consegue esconder os próprios fantasmas. Eu acho que é isso que é principal na obra da Issa Lopes. É um filme que mexe com as nossas memórias. Muito, muito provocativo e muito lindo. Em segundo lugar, é um filme fantástico chamado Bliss. Eu fui sem saber nada sobre Bliss, simplesmente coloquei pra rodar o filme e eu fiquei surpreso no mínimo, pra dizer. Porque ele não é um filme apenas com a temática vampiresca invadindo a tela. Ele é um filme sobre o desejo de sangue, não só literal, como também metafórico. A Dora Madison, que é a protagonista do filme, é espetacular no filme, espetacular. E ela é uma artista que, ao dar o sangue dela pela arte, ela pede algo humano em troca. Em alguns momentos é um grito atormentado por ajuda, né? É um grito ensurdecedor em que ela tá pedindo ajuda, mas não só para escapar daquela situação, mas para entregar o que ela pode entregar para o mundo, que é a arte dela, e o máximo que ela... E uma arte sem limites. Isso é o principal. É um filme profano, é um filme incomodativo, é um filme incrível na maneira como a heresia é posta, não apenas na pintura, mas na maneira de ser da personagem, né, na posição crucificada que ela tá na cama dela, próximo da pintura, né, da pintura infernal dela. É incrível, e se eu puder dizer alguma coisa, vão sem saber muito sobre o filme. Apenas assistam, porque a experiência é ótima. Dude, she needs a therapist. Todo ano a gente tem um terror que basicamente sintetiza o que o horror moderno é. O que ele faz, o que ele é capaz de fazer. Eu acho que esse ano é o Midsommar, do Ari Aster, que pra mim é um dos maiores realizadores contemporâneos. O Ari Aster, ele entende muito bem as diferentes fases do luto humano, as diferentes fases do aproveitamento humano e do horror de um ponto de vista íntimo, de um ponto de vista muito pessoal. Midsommar trafega por várias dessas perspectivas, né, desses momentos, mas principalmente a técnica presente em Midsommar, o auge de um cinema estranho, né, e que nos deixa aflitos com a nossa própria impotência diante do que a gente está vendo na tela. É algo que faz Midsommar para mim o melhor filme desse ano, de 2019, exatamente por retratar esse nosso problema social. Essa forma da gente não conseguir se deparar com outras culturas de uma maneira não moralista, da gente perceber os próprios preconceitos, as próprias crenças. É um filme que coloca pra mim o Ari Aster num patamar altíssimo e que poucos diretores atuais chegam. É o melhor filme de terror de 2019. What's happening? I don't know why you invited us. I was most excited for you to come.